Olá, pessoal, boa tarde. Olá, pessoal, vamos lá. A live de hoje é uma live que vai ser muito interessante porque eu vou falar sobre o que é compostagem, mesmo eu tendo falado diversas vezes aqui sobre o que é compostagem, mostrado sobre o processo em si, né, no dia a dia, como que acontece. E aí hoje eu decidi fazer uma live falando somente de o que é compostagem doméstica, né? Vou explicar do início ao fim do que é o termo, como se fosse realmente uma aula para que vocês entendam o que é esse processo. Primeiro eu quero lembrar vocês que tem um sorteio que está acontecendo aí no feed. É o sorteio de uma composteira, uma mini composteira, essa roxa. Ela é uma gracinha, foi eu que fiz, foi eu que cortei tudo e colei os adesivos, coloquei a torneira, então ela é muito bonitinha, já fiz compostagem nela e agora eu quero passar ela pra vocês. Mesmo que ela seja pequena, dá pra fazer alguma coisa, sempre dá pra fazer compostagem, mesmo não tendo muito espaço. Bom, eu vou começar já e eu só quero lembrar que hoje também é dia de tirar dúvidas. Se alguém tiver com dúvidas, né, pode ir mandando aqui. Mas eu vou fazer aí uma aula sobre o que é compostagem doméstica à medida que vocês forem entrando. Eu vou repetindo um pouco do assunto para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo. O que é a compostagem doméstica, né? Eu vou começar primeiro falando sobre a história da compostagem, de onde surgiu a compostagem. Bom, então de acordo com o que eu leio, né, sobre o processo de compostagem, sobre o histórico, a compostagem ela veio através dos primeiros cultivos agrícolas da história da humanidade. Ou seja, desde que existem seres vivos, que desde aquela época ali, muitos anos atrás, quando nós ainda não tínhamos esse formato de corpo, né? Eram seres muito ancestrais, mas que praticavam ali agricultura, plantando alguma coisinha, colhendo, e aí por algum motivo ali eles perceberam que se empilhasse os resíduos orgânicos, né, se empilhasse aquelas sobras de comida, aquilo se transformaria depois em uma terra. Então essa prática, ela não é de hoje não, ela é de milhares de anos atrás. Então essa técnica ela vem na verdade sendo melhorada tanto para ser doméstica quanto para ser em grande escala. Então, a tecnologia compostagem, ela não é recente. Por mais que ela aconteça há muitos anos, só no século XX que essa técnica de fazer compostagem mesmo, de reunir os materiais orgânicos, fazer uma leira, fazer um espaço ali especialmente para compostar os materiais orgânicos, isso é de muitos anos, mas a gente só foi ter ideia, né, de acordo com os estudos, falam aqui, só no século XX que essa técnica foi sendo descoberta, foi trazendo para dentro dos centros urbanos, para as cidades, para os grandes estados, porque essa técnica é uma técnica que sempre deu certo, né? Então, precisou de cientistas chegarem, né, aqui no Brasil, chegar em alguns lugares para ensinar essa técnica. Então, compostagem é um processo que acontece na natureza, mas a técnica que a gente usa hoje para ser a compostagem doméstica, ela passou por várias compreensões até que chegasse a solução de que dá para fazer uma compostagem dentro de casa. Isso é interessante como que é tão antigo essa técnica e ao mesmo tempo só está sendo entregue aqui para nós, né? Essa informação está sendo entregue agora.
tão atrasada. Eu digo atrasado porque eu comecei a fazer a compostagem muito atrasado, na verdade. Boa tarde pra quem tá chegando. Hoje tem um flash de luz aqui na minha cara, mas tá legal, parecendo um filtro. Bom, como hoje eu tô dando praticamente uma aula sobre o que é compostagem, eu venho recebendo algumas perguntas, né, sobre o processo, por que acontece isso, por que acontece aquilo, e também recebi uma pergunta esses dias de eu acompanho, mas eu não entendo ainda o que é o processo. Então achei legal trazer uma live onde eu explico do início ao fim o que é o processo de compostagem. A técnica da compostagem, ela pode ser reproduzida de várias formas. Existem hoje várias metodologias de compostagem. Compostagem da kakura, compostagem com minhocas, com larvas, com gôngolos, compostagem com micro-organismos. São várias formas, mas todos têm o mesmo objetivo, que é a degradação do material orgânico gerado na casa de cada indivíduo, de forma que seja um recipiente compacto e que não seja muito trabalhoso. Então, o processo de fazer a compostagem doméstica dentro de um local onde tem pouco espaço é isso: você pegar seu material orgânico que você gera aí todos os dias ou a cada 3 dias, você junta esse material, coloca dentro do recipiente que é próprio para isso, né? Ou é um balde, ou uma caixa, é o que você tiver. E aí você permite que o processo de compostagem aconteça ali dentro daquele recipiente, mesmo estando dentro da sua casa. Então isso é muito doido de imaginar que, da mesma forma que acontece nas florestas, né, bem lá no centro da floresta, isso pode estar acontecendo também dentro de uma caixa, dentro de um balde, aí dentro da sua casa. E voltando àquele tema, né, falando sobre o século, agora no século XXI, a compostagem ela se tornou uma tecnologia de gestão de resíduos sólidos, tanto urbanos quanto industriais, quanto doméstico. Então, a gestão do material orgânico começou a vir e entrar para dentro dos centros, né, para dentro da casa das pessoas, e hoje muitas pessoas fazem seu próprio gerenciamento de resíduo. Por exemplo, eu faço a minha gestão, eu tenho um local onde eu coloco a minha composteira, eu tenho um local onde eu coloco os recicláveis e eu tenho um local onde eu coloco o que é rejeito, que é o que eu menos descarto, é rejeito. Então eu faço a minha parte, né? Agora, tem muitas pessoas que não sabem sobre isso e a compostagem tá chegando agora com, como que eu posso dizer, com uma cara mais... as pessoas estão aceitando melhor a compostagem doméstica. Ter uma composteira dentro de casa está sendo mais aceitável, né? As famílias antigamente não imaginavam colocar uma caixa dentro da sua casa e colocar aí minhocas para digerir o material orgânico. Agora já eu vejo essa mudança. As pessoas vêm para conversar: nossa, eu vou comprar uma composteira porque eu quero muito ter adubo dentro de casa para poder plantar minhas plantinhas e tal. Falei, então faça isso. Tem gente que já fala: nossa, eu não aguento, é muito resíduo que eu gero por dia, eu tenho que ficar tirando lixo toda hora ou todo dia e dá um mau cheiro e tudo mais. E com a compostagem isso resolve, né? Aquele mau cheiro, aquele problema com o lixo, você resolve muito simples, né? Você destinando para um lado a compostagem, do outro lado você destina para o recicláveis, e aí sobra uma pequena porcentagem só da sua produção diária de rejeito. Bom, eu trouxe uma frase
que eu tava lendo aqui um livro sobre compostagem e fala assim: a compostagem será indispensável para o desenvolvimento sustentável. É uma frase que acho que resume muito o que eu falo, que eu prezo aqui, porque compostagem tem tudo a ver com sustentabilidade. Certo. Lucas, o que eu faço? Eu pego a caixa, coloco num local onde tem maior luminosidade, não precisa necessariamente o sol, né, torrando as coitadas lá, mas você pode colocar num local bem iluminado e ir tirando aos poucos a superfície daquele composto. Vai tirando, espera um pouquinho e as minhocas vão descer para a caixa a procurar refúgio do calor, né, refúgio dessa luz solar, porque elas realmente não curtem a luz solar. Então é você ir tirando a parte de cima, espera um pouquinho até as minhocas descerem. Agora, no fundo da caixa mesmo, onde vai estar muito cheio de minhocas, vai da sua paciência, do seu tempo. Eu, por exemplo, tem dia que eu não tenho prazo para separar, mas tem dia que eu consigo separar praticamente uma por uma. Demora um tempo, sim, mas vai de acordo com o tempo de cada um. Agora, aquele fundo mesmo, você pode juntar para levar para a próxima caixa, para o próximo ciclo, porque lá vai estar a maior quantidade de minhocas juvenis, indo aí para ser adultas e casulos também. Então é um ótimo composto para você levar para o próximo ciclo. Vai estar cheio de minhoquinhas aí. Bom, deixa eu ver onde eu tava. Ah, tá. Eu tava falando sobre a compostagem ser indispensável para o desenvolvimento sustentável. E não tem como dizer, né? Ela representa a reciclagem dos nutrientes que nos alimentam. Ou seja, os alimentos que a gente come, que a gente compra, né? Se a gente devolvesse para reciclagem dos nutrientes em formato de compostagem, a gente teria todos esses nutrientes de volta. E a matéria orgânica, ela mantém os solos vivos, né? Por isso que a gente quer tanto esse humus, quer tanto esse adubo aí das minhocas, porque é um solo muito rico em micro-organismos e substâncias úmicas que são liberadas pelas minhocas, que permitem um melhor desenvolvimento das plantas. Por isso que muitas pessoas adoram, né, comprar humus de minhoca, porque sabe que é um solo, é um produto muito rico, muito elevado em nutrientes para as plantas. Então, assim, o que eu consigo imaginar sobre a compostagem? É você pensar literalmente numa floresta bem fechada, onde não existe ser humano lá fazendo extração de nada. E tudo que acaba caindo, quebrando um galho, um animal morreu, qualquer tipo de ser vivo que morrer dentro daquele local, ele vai ser decomposto através da ação de micro-organismos que estão ali em volta, desde a copa das árvores até as raízes, vão ser responsáveis pela degradação desse material, porque na floresta nada se perde, né? Tudo literalmente se transforma, é uma frase da física que fala isso, mas é literalmente isso. Dentro da floresta acontece muito... a decomposição do material orgânico vai literalmente suprindo as necessidades nutricionais das plantas e favorecendo com que a floresta se mantenha em pé por muito mais tempo. E a gente tenta pegar essa imagem de uma floresta se decompondo, levando os nutrientes para dentro do solo e reaproveitando esses nutrientes, e aí a gente tenta imaginar isso numa escala menor. É uma escala aí, ou de pátio, uma escala para quem mora em uma casa que tem muito espaço, e até para uma escala onde a gente fala compostagem realmente doméstica para quem mora em um apartamento ou um lugar muito pequeno. Tem ainda essa opção. Você consegue reproduzir o que acontece dentro da floresta, dentro daquele boom populacional de seres vivos. Você consegue reproduzir essa técnica dentro de um balde, dentro de uma vasilha, dentro de uma caixa. Então dá para fazer a reprodução de uma técnica que acontece naturalmente dentro de casa.
E o melhor é que não existe o recipiente perfeito para fazer a compostagem. Existe você ter o espaço, você querer fazer a compostagem, arrumar a vasilha, seja um pote de sorvete, seja uma caixa, seja o que você tiver. Dá para fazer a compostagem e no limite dos seus espaços. Você também não precisa colocar a composteira dentro do banheiro, né, para poder fazer compostagem. Você precisa aí só ter um espacinho, colocar uma composteira que se adeque também à sua necessidade de geração. E o mais legal é que a composteira dá pra você decorar ela. Esses dias, inclusive, eu peguei uns retalhos que eu tinha de adesivo e comecei a colar um balde, né, da minha composteira. E tá ficando super bonito. E eu falei, poxa, que legal, né? Eu tenho um recipiente que me permite fazer a compostagem do meu material orgânico e eu ainda posso fazer uma decoração nele, né? Eu acho isso super legal. Bom, agora imagina se a gente investisse, vou entrar com outro assunto aqui, que eu achei super legal, é que no livro fala que a gente precisa insistir e melhorar o nosso conhecimento sobre o processo de compostagem, sobre a prática desse processo, os métodos de avaliação, o monitoramento da qualidade dos resíduos, do material que é feito, né, no final, o composto que é coletado no final do processo, que sejam capazes, inclusive, de produzir composto de alto valor agronômico e ambiental seguros. E aí entra naquela parte a seguinte, mas o que é a compostagem doméstica da minha casa, que eu moro aqui no meu apartamento, quietinha, tem a ver com produção de composto agrícola, né? Tem a ver que quanto mais pessoas fazem o processo de compostagem, mais pessoas tendem a fazer. Isso é um conceito muito básico, simples, e é um benefício que vem para você como transformação e vem para o meio ambiente como menos uma pessoa sobrecarregando o planeta. Não dá mais pra gente não fazer nada. Então, se você faz a compostagem com um baldezinho, você tá ajudando, então ótimo. Agora, se você pensar em um aspecto mais diferente, como por exemplo, se a gente deixasse de extrair minérios, abrir aquelas grandes valas, né, através de minérios, a gente investisse em compostagem, em pátios de compostagem, em compostagem em escola, compostagem na esquina. Se você fizer a sua compostagem e as grandes empresas passem a pegar os resíduos, porque existem muitos poluidores hoje que não destinam o seu material orgânico, poderiam estar pegando esse material e transformando em um composto que é seguro e uma forma de devolver ao meio ambiente e ao solo os nutrientes que a gente mais precisa. Se eu como uma casca de banana, se eu como uma banana e eu pego a casca da banana, eu estou devolvendo pelo menos uma parte daquele alimento em forma de casca para compostagem. Então eu estou devolvendo ao meio ambiente e participando do ciclo natural desse alimento, né? Que é dar o fruto, eu colho esse fruto que é a banana, devolvo a casca, aquele nutriente que está na casca vai ser mineralizado, levado para o solo e tudo mais através da ação de micro-organismos. Então, é isso que a gente quer fazer, mas se a gente fizesse em grande escala, a gente colaboraria ainda mais com a preservação do meio ambiente. Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho que responder. Não, eu já respondi o Lucas. Bem-vindo quem chegou agora. Hoje eu tô falando sobre o que é compostagem e eu já vou responder agora na próxima frase. E para quem chegou agora, eu comecei a falar sobre compostagem doméstica, como que surgiu a compostagem, como que ela se transformou em uma compostagem doméstica, que é o que eu falo, que eu ensino hoje.
como que essa tecnologia hoje no século XXI vem crescendo, né? Vem alcançando mais confiança das famílias a ponto de muitas quererem participar do ciclo da compostagem dos alimentos, praticarem também a consciência ambiental junto com o crescimento da sua família, levando aí os filhos, né, que são nossas gerações futuras, já com a consciência de que precisa fazer a compostagem, que precisa ter consciência da geração de resíduos. E aí eu falei sobre como a compostagem ela é indispensável no desenvolvimento sustentável e fiz abri um exemplo das mineradoras, né? Se a gente investisse em compostagem, a gente poderia diminuir a quantidade de empresas que fazem minério, que degradam o meio ambiente. Então, se a gente investe em compostagem, você faz, seu vizinho faz, você faz um fio de conexão, você é responsável também pelo fato de saber uma informação tão útil para o planeta, né? Então é legal esse tipo de informação chegar a mais pessoas. Então, se você faz um fio de comunicação, todo mundo fica sabendo sobre a compostagem, a gente ajuda o meio ambiente, você passa por uma transformação, porque para mim, quando você começa a fazer a compostagem, você também vai se transformando junto com o processo. E ela é indispensável no desenvolvimento sustentável, porque ela devolve e participa do processo do ciclo de nutrientes de vários alimentos, de vários minerais. Então é importante ter também essa consciência de que a gente precisa devolver ao solo, à natureza, o que ela está nos dando. Bom, o que é compostagem então? Vou responder aqui, eu bolei aqui uma frase e vou ler do jeitinho que eu escrevi aqui para vocês. Compostagem é o processo de degradação no material orgânico através da ação de micro-organismos e outros seres vivos, como por exemplo as minhocas, como larvas de moscas, como gôngolos, como micro-organismos eficientes. Tem várias vertentes de como um ser vivo pode ajudar no processo de degradação do material orgânico, até se transformar em um composto homogêneo. Ou seja, todo aquele material, independente se ele é um chuchu, uma abobrinha, uma casca de tomate, de alho e cebola, tudo aquilo vai se degradar, vai passar por um processo de degradação muito forte, até que todos os pedacinhos desse material vai se degradar e vai mudar de cor, né? É muito nítido quando o processo vai mudando de cor. Você coloca várias frutas coloridas, quando você volta, né, depois de um tempo, tá tudo uma cor marrom, café torrado, mais ou menos por aí. E aí você sabe que o processo tá acontecendo, o material tá sendo decomposto, os minerais estão sendo liberados para o solo, os micro-organismos estão fazendo seu processo ali. Às vezes você encontra um cogumelo, que nem eu encontro quase todas as vezes que eu abro, tem um cogumelo na minha composteira, que são também decompositores excelentes, é o que eles fazem dentro das florestas, né? Se você imaginar quem que tá ali degradando um pedaço de madeira que caiu, uma flor, um bicho que caiu da árvore e morreu, sei lá, são os micro-organismos, são os fungos, são bactérias, protozoários, são todos esses bichinhos que a gente quase nem consegue enxergar, alguns sim, alguns não, que fazem esse maior processo de decomposição. Esse processo de compostagem, de degradação do material orgânico, às vezes pode ser muito técnico, mas o que o processo quer, na verdade, é que a sua comida, o seu alimento, ele se transforme em uma terra. É basicamente isso, de alimento até uma terra. É mais ou menos isso o objetivo geralzão mesmo do que é uma compostagem, sem termos técnicos. E esse processo, ele acontece na minha casa, ele acontece na sua casa, se você tem composteira, acontece no lote vago aí do lado da sua casa, acontece o tempo inteiro em várias formas.
E o que acontece é só a escala, né? Como eu falei antes. É a escala menor, que é a composteira doméstica. Ela veio, né, como essa tecnologia no século XXI para ajudar a gente a ter a possibilidade de fazer o mesmo processo de decomposição do material orgânico dentro de casa, dentro de pequenos espaços. Fazer o processo de compostagem dentro de apartamento, para mim, pelo menos, ele não é tão difícil, porque eu venho cada dia mais tendo informações de como melhorar, como passar por processo, às vezes, de um problema na compostagem ou não ter espaço na composteira. Eu venho cada vez mais me planejando, e é o que eu quero mostrar para vocês, que dá para fazer a compostagem de forma mais tranquila ainda, né, sem passar por muitos problemas, e se começar já saber como resolver. Então não importa o tamanho do recipiente que acontece o processo de compostagem, porque sempre dá para reproduzir a técnica de compostagem da floresta. Não é um termo científico, eu falei agora, não sei nem se existe esse tipo de técnica, mas para mim é como se você pegasse a imagem de uma floresta se degradando sozinha e tentar replicar ela dentro de um recipiente menor. E você consegue fazer esse mesmo processo repetidamente durante anos e anos, e você consegue fazer dentro de um pote de sorvete aí de 1 litro até grandes caixas de composteira, né, que vai depender aí também do espaço de cada pessoa. Então é um processo, é uma técnica que é o que a gente mais tenta replicar dentro da compostagem doméstica, seja ela uma metodologia X ou Y, mas todas as metodologias querem e têm o objetivo de degradar o material orgânico. E aí a gente quer que essa técnica chegue até a nossa casa, e aí você precisa então ter, né, uma composteira doméstica. Aí você tem que comprar, você tem que fazer uma composteira para que você comece o processo. Então, o que é compostagem? O que é uma composteira doméstica? Melhor assim. Uma composteira doméstica, que é inclusive, que eu falei para vocês que vai ter um sorteio, é a reprodução dessa técnica de compostagem da floresta, que eu acabei de falar aí, dentro de recipientes em escalas domésticas, que pode ser uma mini composteira de 3 potinhos de sorvete. Essa aqui, ó, é uma composteira mini, que ela é muito pequenininha, mas que dá tranquilo, por exemplo, para uma pessoa que mora sozinha e que não gera quase nada de resíduo, que às vezes nem fica muito em casa. Então, dá tranquilo para uma pessoa fazer e fazer a gestão do seu material orgânico, do seu resíduo sólido aí, tranquilamente, sem ocupar muito espaço. Mas vai ter também aquelas composteiras que precisam existir para suportar a produção diária de famílias, né? Famílias aí de 4, 6 pessoas, 8 pessoas. Eu já enviei composteira para pessoa que faz marmitex, né? Não era uma grande quantidade, mas gerava muito resíduo. Todo dia tinha que fazer a comida para fazer as marmitas, então falei com ela, olha, você tem que ter uma composteira que vai conseguir aguentar essa quantidade de material que você produz por dia, então precisa ser uma grande. Então enviei para ela uma composteira de 78 litros. Agora, tem composteira que cada caixa é 50 litros, então vai depender muito do seu espaço, do seu tempo, da sua disposição, se vai ser só você que vai dar conta desse processo. Porque uma composteira doméstica, 2 composteiras, é tranquilo de uma pessoa gerir. Agora, uma composteira muito grande, uma geração muito grande, precisa aí de outras pessoas. O que eu tenho aqui em casa são 2 composteiras de 45 litros. Por que 45, né? Vamos lá explicar como que é uma composteira, né? Uma composteira, ela é formada por 3 recipientes iguais. Ou seja, imagina comigo, 3 baldes redondos com tampas redondas, bonitinhas, empilhadas.
O balde de cima, a tampa não fura, né? E aí as outras tampas vai ter que ter furo. Vai ter o balde mais de baixo que tem que ter uma torneirinha para sair o líquido. E os dois baldes de cima é onde você usa para fazer a compostagem. É onde a gente fala que são as caixas digestoras, que lá é onde acontece a digestão dos alimentos que você coloca lá dentro. Então, o processo de digestão acontece dentro dessas. E onde se coleta o líquido biofertilizante, a gente chama de caixa coletora. Então, é bem óbvio também, bem simples de lembrar. Eu uso as duas composteiras porque a minha produção vem aumentando cada vez mais. Então eu uso as duas funcionam. Uma é mais compacta, uma é mais rústica mesmo. Então o balde é o mais rústico que eu tenho. E a outra é uma caixa, né, feita na fábrica, toda bonitinha, encaixa perfeitamente. Então cada um tem seu pró e contra também. O que eu posso dizer sobre a composteira, sobre o processo de compostagem que eu faço? Deixa eu ver só quanto tempo. Beleza. Eu acho que eu falei bastante sobre o que é como é o processo de compostagem. E tô falando agora mais sobre o que é uma composteira, né? Como que funciona a composteira, né? E há 5 meses eu venho anotando tudo que entra dentro da composteira, seja de balde, seja de caixa, eu venho anotando o peso, eu venho anotando tudo que vem acontecendo, inclusive a temperatura, a umidade, para me ver aí se eu consigo encontrar algum padrão no processo de compostagem com minhocas. Mas o que eu sei é que em questão de quantidade, eu consegui fazer o fechamento até o último dia de dezembro. Eu tinha colocado dentro dessas composteiras aqui em casa, o geral mesmo, de todos os meses que eu fiquei anotando, deu um total de 39.300 quilos, 39 quilos de material orgânico que eu deixei de enviar para o aterro sanitário em 5 meses. 5. Então, 40. Eita, 80. São muitos quilos que eu deixei de enviar no ano. Só que sem ter anotado, né? Esses são dados muito recentes que eu vou permanecer anotando para ver quanto eu chego num ano, né? Então, às vezes, lá em dezembro eu vou saber exatamente quanto eu produzi de material orgânico. E aí eu consigo fazer um cálculo também individual, um cálculo de casal, um cálculo, sei lá, por composteira. Dá para eu ter muita informação sobre o meu processo, sobre por que eu estou gerando mais material orgânico. Será que eu estou deixando muita coisa passar, em vez de eu estar me alimentando daquele produto, eu simplesmente estou descartando? Se eu realmente estou prezando pelo alimento e não estou deixando sobras dele só porque eu tenho composteira, né? Ou seja, o que eu puder utilizar do material, eu tenho que utilizar e não descartar só porque eu tenho composteira. Às vezes também pode ser porque minha alimentação realmente está cada vez mais baseada em vegetais. Hoje eu tive uma alimentação que eu fiquei olhando pro meu prato e fiquei admirada, porque não tinha nada de origem animal e eu tinha uma diversidade muito grande de alimento. E eu não tinha isso, né? Eu não me alimentava assim, até que eu comecei realmente a perceber o que eu tava comendo, o que tava indo pra composteira. E aí, quando eu não juntava muito material, eu ficava assim, bom, ou eu tô me alimentando muito ruim, ou alguma coisa tá acontecendo, porque a quantidade de restos, né, de sobra aí, de casca de legumes, aparas de verduras e tudo mais, tava pouca. Opa!
acontecer alguma coisa, tô comendo pouco vegetal. Então me dá aquele alerta do tipo, bora comer mais vegetais, eu acho que tá, né, precisando. Não tô vendo aí muita quantidade de material orgânico no recipiente para onde eu armazeno o material. Então, toda vez que eu vejo que a minha produção tá diminuindo, eu percebo a minha alimentação, né? Opa, eu preciso me alimentar mais de vegetais, cadê as frutas? Isso me dá um alerta também para ver se eu não saio nem por tanto de dieta, né? Mas por uma alimentação mais saudável. Ontem, por exemplo, eu fui pra feira e lá eu fico doida, né? Eu compro tudo que tem lá e compro da melhor qualidade, que são materiais de produtores rurais que produzem tudo orgânico. Então, é um privilégio também ter isso. Eu reconheço, não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa também que consegue estar do lado, ou estar perto, ou ir, ou comprar mesmo, né? Um material, um produto que seja agroecológico, seja orgânico. E é super compreensível isso. Bom, em questão de quantidade que eu gerei, eu ainda não sei um padrão se em 5 meses é muito ou não, mas eu sei que eu li uma reportagem onde os cientistas em 2014 falavam que uma pessoa gerava 860 gramas de lixo por dia. E agora já com uma notícia de 2019, 2020, falando que uma pessoa hoje gera 1 quilo de lixo por dia. Aí lixo é tudo, né? Eles incluem tudo, reciclável, compostável, rejeito, eletrônico, tudo. E então, em questão de poucos anos, a quantidade, o peso mesmo de geração, de produção de material de resíduo urbano, né, que se fala na legislação, resíduos sólidos urbanos, vem aumentando. Nessa época agora que foi final de ano, muitas festas, eu cheguei até a perguntar ao DEMAI em qual era a porcentagem que que aumenta, né, nessa época do ano. E eles me responderam falando que a geração de material, tanto reciclável quanto que vai direto para aterro sanitário, aumenta em 12%. Então pensa para vocês verem a quantidade de material orgânico que não foi para compostagem, que tá lá soterrado, tá lá se transformando em gases do efeito estufa, não estão sendo realmente utilizados os minerais, os nutrientes, o micro-organismo que estavam dentro daqueles alimentos, não foram para compostagem, eles foram literalmente desperdiçados. A gente deixou de pegar esses nutrientes, investir na compostagem, ter esses nutrientes de volta para dentro do solo, participar aí do ciclo dos nutrientes. Então, 12% a mais do que já acontece diariamente eu falo aqui por Uberlândia, né? Nessa cidade de 700 mil habitantes, e ainda um acréscimo de 12% da geração, né? E se você dividir isso aí para a população inteira, você realmente pode até achar que, mas aumentou, vamos supor, 100 gramas a mais. Mas 100 gramas vezes, né, 700 mil pessoas numa cidade desse tamanho é uma conta muito absurda. E eu não vou fazer conta, porque eu não faço contas. Mas eu tenho noção de quantidade, eu tenho noção de até onde vai esse número, né? E agora é tentar colocar, né, essa prática, esse pensamento do que é a compostagem, do que é também a separação do material orgânico, fazer realmente, né, a gestão do seu material orgânico. Eu acho que falta ainda muito incentivo também, eu nem falo nem por mim, mas pela sociedade como um todo, né? As grandes empresas ainda não reconhecem, né, o quanto um processo de compostagem ele beneficia
uma sociedade, beneficia às vezes um bairro, beneficia uma pessoa, né? E a gente precisa de mais canais, formas de levar esse processo, essa prática para mais pessoas. Porque se Uberlândia tem 700 mil pessoas e vamos supor que 1.000 pessoas pratiquem compostagem doméstica, ainda continua sendo um absurdo de pessoas que não fazem, que nunca nem ouviram falar sobre o processo, e são milhares e milhares de toneladas de material orgânico que a gente envia para o aterro para se transformar em gases, para degradar o meio ambiente, e a gente não consegue fazer tudo, né? Mas se você vem aqui, conversa comigo e começa a fazer a compostagem, pronto, é mais uma pessoa do lado da sustentabilidade. E quando você começa então a separar também seu material para compostagem, seu material para reciclagem, porque em volta de mais ou menos 35 a 40% do seu lixo doméstico, do que você gera na sua casa todos os dias, é reciclável. São materiais que podem ir para reciclagem. Como que você envia para reciclagem? Você tem que saber o horário, né? E o dia que a coleta seletiva passa na sua casa, na sua rua. Não tem coleta seletiva, que é o caso da cidade onde eu morava. Tenta reutilizar o que você conseguir. Tenta entrar em contato com professores, com escolas que recebem doações de muitas coisas que são recicláveis, que dá para fazer projetos didáticos com as crianças. O que puder fazer para reutilizar, reusar, usar todos os R's possíveis no material ajuda. Agora, o que é rejeito? É mais complicado porque realmente são coisas que não dá pra resolver. Às vezes nossa, não consigo imaginar uma coisa que eu quase não gero. Às vezes um produto que manchou, que tá todo cheio de gordura ou de alguma tinta e você não sabe como se livrar daquilo de uma forma ambientalmente correta, aí sim seria um rejeito, né? Mas dentro de casa, dentro de um apartamento, então, a geração de rejeito é muito menor. Vai de acordo com pesquisadores, né? Alguns falam 10%, alguns falam 5% do nosso lixo é rejeito. E um dos lixos que mais param aí, não o top, né? Mas que acabam parando no aterro sanitário de forma muito incorreta são os eletrônicos. São as pilhas, né? Acabam chegando até às vezes uma leira de compostagem, chega aí ao rio, chega a vários locais, porque às vezes nem é porque você não quer que aquele material seja realmente destinado para coleta seletiva, mas às vezes a sua cidade não tem e não tem incentivo, né? E a sociedade não se reúne para querer uma solução para coleta seletiva ou para o descarte correto de cada material. Então, o que você consegue fazer hoje é fazer compostagem dentro de um pote de sorvete, então faça. Se você sabe fazer a compostagem dentro de um potinho, então faça, continue assim. Porque a compostagem, ela pode ser um caminho, né? Ela é também uma forma de você chegar a ter uma vida mais sustentável. Participar do desenvolvimento sustentável é você também sair de uma vida consumista, capitalista. Não tô falando aqui que eu odeio o capitalismo, não tem nada disso. Mas é simplesmente ter consciência sobre o capitalismo, né? Ter consciência do que você compra, do que você está comendo, estar realmente ao lado das lutas sustentáveis, estar à frente aí, pelo menos com informações sobre o que está acontecendo no mundo do meio ambiente. Realmente ter consciência de quem são as pessoas responsáveis por trás das legislações. Peraí. E a compostagem, ela também acaba te transformando
né, acionar aquele gatilho de sustentabilidade. Se eu tenho alguma coisa aqui em casa que dá para resolver, para recuperar, eu tento recuperar. Então, o meu som queimou, mandei arrumar. Eu não fui lá e comprei outro. Se eu comprasse outro, sem pelo menos tentar arrumar aquele outro, eu seria uma consumista, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então, para me ser mais sustentável, aquele gatilho, opa, vou lá tentar, né, recuperar esse material. Se realmente não der, aí eu vou fazer a destinação também pro pessoal que pega resíduo sólido, como eletrônico, como som. São realmente empresas destinadas a esse tipo de produto, de resíduo, de material. Agora, se não for, né, aí você pega o material, coloca para compostagem ou para reciclagem. Bom, não sei para quem chegou agora, né, mas hoje eu falei sobre o que é a compostagem doméstica. Comecei aí falando sobre a história da compostagem, como que ela iniciou, que na verdade ela se iniciou lá há milhares de anos atrás, quando realmente a espécie Homo sapiens estava aí se formando, e começou aí a partir de uma evolução, entender como fazia para plantar, colher e gerar material orgânico e fazer uma degradação daquilo. Então foram milhares de anos até que a técnica de compostagem fosse sendo mais moderna, mais tecnológica, mais acessível. É verdade, eu sempre tento consertar. Inclusive, na minha casa são poucos móveis. Minha casa é bem mínimo mesmo que eu tenho dentro de casa. São tipo poucas cadeiras, uma mesa para composteira, um sofá, pronto. Eu nem tenho muitas coisas, não gosto de ter. Esse início do ano, por exemplo, é um tempo que eu realmente me desfaço de praticamente tudo. A minha gaveta de roupa tá assim, tá contando 1, 2, 3, tem muita pouca roupa. E eu doei tudo. Eu fiz literalmente, eu ganhei alguns presentes e tudo que eu tinha aqui em casa, que eu já utilizava, inclusive panela, talher, eu doei para uma amiga minha que queria. Eu falei, então tá tudo seu, pode buscar. Doei roupa, sapato, tudo que eu tinha em casa que eu não tava usando e que eu não planejava usar tão cedo, eu desfiz de tudo que eu tenho. Então é uma forma também de ser sustentável, né? Você manter ali uma roupa que você não tá usando, mas você entrega para uma pessoa que vai usar. Então você tá mantendo o ciclo de vida daquele produto, né? Permanecer ele por mais tempo no corpo das pessoas do que no aterro. E eu tô pensando também que às vezes as roupas poderiam também ser compostáveis, né? Porque aí, olha, essa roupa tá furada, não presta mais, já deu, acabou. Tem 10 anos que eu uso ela e agora, né? Bora compostar o material. Mas eu não sei se seria legal fazer compostagem por conta de tinta. Mas tá aí uma ideia, né? Uma solução a se pensar, compostagem de roupas também. Bom, e aí eu falei sobre o que é o processo de compostagem, que é o processo de degradação, o que é uma composteira doméstica, né? Falei sobre as composteiras que eu tenho, os tipos de composteiras que podem te agradar, que podem fazer aí, estarão de acordo com a sua demanda, com a sua produção, com o espaço que você tem na sua casa. Falei sobre como que é o processo de compostagem para mim. Falei que eu produzi em 5 meses quase 40 quilos de resíduo orgânico, que eu achei super legal ter esse tipo de informação. Às vezes é uma informação que as pessoas não se ligariam de ser importante, mas eu acho muito importante saber quanto de resíduo eu estou deixando de enviar para o aterro sanitário. Porque não só isso, eu estou participando do ciclo, estou permitindo que o ciclo de nutrientes dos alimentos aconteça, devolvendo os nutrientes e minerais para o solo, para a terra e colocando esse mesmo composto dentro de plantas para cultivar outros alimentos. Eu acho que isso é a roda da vida, né? Degradou,
se tornou vida, se degradou e se tornou vida. É o que acontece dentro do processo de compostagem, onde muitas sementes só germinam dentro desse processo aí de micro-organismos dentro da compostagem. E falei sobre a compostagem ser um caminho para a vida sustentável, e eu acho que começando pela compostagem, começando pela separação do seu material orgânico, fazendo a gestão correta do seu material orgânico, do seu material resíduos sólidos urbanos, né? Todos os tipos, tanto orgânico, reciclável, rejeito, eletrônico, todos os tipos de compostagem são bem-vindas, e você começa a fazer a compostagem, você também participa aí de um grupo de pessoas que fazem compostagem, porque é um grupo muito, muito, muito pequeno. Às vezes você pode achar que muitas pessoas fazem compostagem, mas, por exemplo, num prédio onde eu moro, só eu faço compostagem. E eu gostaria muito que o meu prédio inteiro fizesse a compostagem, mas não fazem. Cada um com o seu motivo. Você às vezes está me ouvindo, não faz compostagem. Qual é o motivo pelo qual você não faz a compostagem, né? Eu faço dentro de um apartamento com um limite de espaço. Eu tenho uma amiga que mora em apartamento como eu, casado, tem filho e faz compostagem. Não é por falta de espaço, né? Tudo é um planejamento, uma organização para que o processo de compostagem ele seja incrementada e seja uma forma de criar, como que eu posso dizer, seja também um hábito na vida das famílias, de todo mundo, que a compostagem se torna um hábito, assim como se torna um hábito você lavar a mão, se torna um hábito sair de casa com máscara, passar álcool, respeitar as leis, né? Não sair sem máscara. E aí você se habitua às coisas, porque não se habituar ao processo de compostagem que faz tão bem ao meio ambiente e também faz bem para você. Bom, vou terminar essa live aqui. Termino falando que existe um sorteio, que ele tá acontecendo. Ele vai ser... Eu vou sortear, na verdade, uma composteira doméstica, que é a que eu mostrei agora há pouco, uma roxa. É uma mini composteira e ela vai ser sorteada no dia do meu aniversário, que é dia 29. Então, por favor, gente, vai lá. Manda ver no sorteio, coloca o nome dos seus amigos todos. Porque não só uma forma de sortear e dar a alguém uma composteira, é uma forma também de chamar as pessoas para o mundo, né, que existe, que é o mundo da compostagem. Então, é um sorteio para que vocês também chame seus amigos, aquela pessoa que você acha que vai dar certo, que vai gostar da compostagem, ou uma pessoa que está super alienada, não faz ideia que seja compostagem, marca ele também lá no post que tem do sorteio, para que mais pessoas estejam aí por dentro do processo de compostagem, queiram realmente fazer e permanecer no processo também, que é muito importante. Pessoal, muito obrigada. Mais informações aí eu vou deixando no history. Qualquer dúvida pode me chamar aí no inbox que eu respondo, ou tem caixinha de perguntas segunda-feira da Compostos Soluções. Beleza? Então, boa noite, muito obrigada e até sexta-feira.